Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecida a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Bom estarmos aqui para a gente junto louvar a Deus, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E que essa união possa permanecer na nossa vida todos os dias, né? Que nós possamos estar em acordo, em concordância, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu, né? É uma corda de 3 dobras, ela é mais difícil de se quebrar. E hoje eu estava pensando uma coisa, que a minha mente, ela trabalha. Nós temos mais de 86 milhões de neurônios. Então, eu gostaria que minha mente trabalhasse, trabalhasse mais, né? Mas, infelizmente, a idade vai chegando. Então, eu tava pensando assim, gente, já pensou se cada pessoa que tivesse um problema, vamos supor, cada mãe que tem um problema com o filho, né? O filho tá passando. Bom, aquele filho não tá na escola, aquele filho não tá trabalhando, aquele filho não tá fazendo um curso, não tá na faculdade, não consegue vencer na vida, não consegue se libertar de certos vícios, de certas coisas na vida, porque existe uma força demoníaca, né? Que trabalha para as pessoas não se arrepender, para as pessoas não se chegar a Deus. Existe essa zona que aprisiona as pessoas no que elas estão fazendo. Perdão. Então, muitas vezes, você vai pregar a palavra de Deus para a pessoa, ela acha bonito, ela acha interessante que você conseguiu, que você não está mais fazendo o que você fazia antes, mas infelizmente a pessoa diz: eu não consigo, eu não tenho força, né? Porque para sair do atoleiro, minha irmã, precisa de um guincho para tirar. Pessoas que estão no atoleiro, como diz o Salmo 40, né? Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e afirmou meus passos. Devo um novo cântico para entoar. Um hino de louvor a Deus, ao nosso Deus, muitos o verão. Ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Então, precisamos de um guincho espiritual para desatolar os pés daquelas pessoas que estão nesse atoleiro, nesse charco de lodo. Uma pessoa, para sair de onde ela está, nesse atoleiro, ela precisa realmente de muita oração e muito jejum. Uma pessoa que já foi evangélico, né, conhece a palavra de Deus, quando os demônios saíram, entrou quem? A palavra, o Espírito Santo. Saiu da presença de Deus, o demônio que estava lá voltou e trouxe mais 7 com ele, né? Então, aquela pessoa está cercada, rodeada de empecilho, de impedimento, e não tem força realmente para sair de onde ela está. Só a mão potente de Deus para arrancar essa pessoa desse atoleiro, desse charco de lodo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se cada mãe, né, cada uma dessas mulheres, muitas vezes é mãe, muitas vezes é o filho, muitas vezes é o marido, outras vezes é um irmão, outras vezes são pessoas que conhecemos, né? Que estão no mundo da perdição, né? Então, se cada pessoa de um parente desse aí que eu tô falando aqui, dissesse assim: vamos dar as mãos, vamos nos juntar, vamos dar as mãos aqui, a gente não vai largar as mãos enquanto a gente não vê
essa pessoa salva, essa pessoa liberta, essa pessoa fora desse charco de lodo, viu, irmãos? Porque para a pessoa deixar as coisas erradas que está fazendo, não é fácil, não é fácil. A pessoa que bebe, que é alcoólatra, ele não vai deixar de beber com facilidade, a não ser que ele tenha uma determinação e ele próprio diga, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Entendeu? Em outros casos, precisa de alguém que calce os seus pés, que lave os seus pés, que banhe o seu coração, a sua mente de quê? De oração, né? Com incentivo, com palavra, com determinação. E se cada pessoa der as mãos e orarem junto, se reunirem uma vez por semana ou 2 vezes por semana, em prol da sua família, as coisas vão acontecer. Porque eu vi o testemunho de um pastor que a filha era da igreja, a filha era do conjunto de louvor, mas um dia a filha chegou pro pai, que era pastor, disse: pai, a partir de hoje eu vou ver minha vida, não quero mais saber de servir a Deus, não quero saber, vou conhecer o mundo. E aquele pastor ficou decepcionado, aquele pastor chorou muito, aquele pastor não sabia o que fazer, porque era uma vergonha, um pastor e a filha na igreja, no coral, louvando a Deus, e de repente ela decide que não quer mais servir a Deus. E aquele pastor orava e não queria deixar, e um dia ele recebeu um telefonema de um pastor amigo, disse: meu amigo, você tem que aprender a confiar em Deus. Se ela não quer, não é por força nem por violência. Vamos orar que Deus vai fazer a obra. E até então ninguém tinha orado por essa moça na igreja. Ninguém tinha orado por essa moça na igreja. Né? Mas quando é um dia, as irmãs resolveram fazer uma corrente, deram as mãos e falaram: vamos orar pela filha do pastor. E falou o nome. E naquela noite, naquela madrugada, estava tendo uma vigília na igreja. E com aquele clamor que aquelas irmãs fizeram, todo mundo deram as mãos. A moça foi visitada lá onde ela estava. Ela foi dormir, acordou, disse: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu fiz da minha vida? E ela levantou, arrumou as coisinhas dela, voltou para casa, tocou a campainha e perguntou ao pai se o senhor me aceite, o senhor me perdoa. E claro, minha filha, te aceito e te perdoo. Voltou para casa. E voltou para os caminhos do Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer para você, que a oração é a chave da vitória, irmãos. É pela oração que o jugo é quebrado, é pela oração que Deus dá livramento, é pela oração que Deus traz salvação, é pela oração que Deus faz a mudança. Porque não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e a minha casa está derrubada. Você está me entendendo? Não adianta eu querer pregar para todos se a minha casa também não está precisando de conserto, a minha casa está precisando de mudança. E é só através da oração. Toda igreja tem que ter oração. Toda igreja tem que ter ciclo de oração. Toda igreja tem que ter consagração de manhã para a alma se render aos pés de Jesus. Só há salvação na igreja a partir do momento que a igreja ora, que a igreja consagra. Aí Deus tira os principados, potestades, denominadores que estão ao redor da igreja, que estão na porta das igrejas, que estão impedindo as almas de entrar pelas portas e aceitar Jesus. Está me entendendo? Então, existe isso, mas só que as pessoas, infelizmente, cada macaco no seu galho, e eles não querem se disponibilizar para fazer esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho é um trabalho espinhoso, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que se tem resultado. É um trabalho que se vê a mudança na vida das pessoas. Entendeu, irmãos? Começamos uma irmã, 2 irmãs, 3 irmãs, daqui a pouco tem 20 irmãs, tem 30 irmãs, tem 100 irmãs. Porque hoje em dia, a maior luta que está existindo está dentro dos lares. É filho batendo em pai, é pai batendo em filho, é filho matando pai, é pai matando filho, é matando mãe, é matando mulher, é matando prima, é matando prima. Está sendo como é que se diz? Uma bola de neve. É uma bola de neve que está se criando dentro dos lares. Entendeu? O ódio que
as pessoas que não querem perdoar, as pessoas que têm sede de vingança, as pessoas que têm sede de ver fulano, beltrano, cicrano derrotado, destruído. Mas para isso não acontecer, tem que haver um arrependimento genuíno e tem que haver um cordão de 3 dobras para que essas pessoas não sejam quebradas, não sejam destruídas e que elas possam ver o lado delas mudado, transformado e servindo ao Senhor. Você, para ver sua casa servindo ao Senhor juntamente com você, você tem que ter joelho no chão. Você tem que ter uma vida de oração. E é uma vida dedicada ao Senhor. Para você ver, filho tá preso, filho tá na rua, filho quando não tá preso, tá na rua se drogando, ou roubando, ou cometendo algum homicídio. Tá? Porque se tá lá dentro da cadeia, se ele aceita Jesus lá dentro, muitas vezes é para escapar da peia lá dentro. Mas quando ele sai, eles voltam a fazer tudo de novo. Então, por quê? Porque não houve um arrependimento genuíno. Porque quando existe um arrependimento genuíno, quando sai de lá de dentro, não vai mais fazer o que fazia antes. Essa é a realidade. Entendeu? Porque o homem engana o homem, mas o homem não engana Deus. O coração lá dentro está querendo Deus. Mas quando chega aqui fora, o coração quer o quê? As drogas, quer as velhas amizades, quer as coisas que não prestam. Então, para isso, irmão, para Deus livrar do açoite, para Deus livrar da canga, da morte, desses convites malignos, tem que haver muita oração e muita determinação da parte da mãe, da parte de um pai, da parte de um irmão, da parte de um parente. Porque senão não tem mudança. Em vez de apraguejar, em vez de dizer não tem jeito, em vez de dizer, isso aí não tem mais jeito não, isso aí, ó, a qualquer hora dessa aí chega a notícia. Não, tem jeito sim. É só você mudar a oração. Muda a oração, muda a forma de você buscar, de você orar, que Deus irá fazer a obra na vida dessa pessoa. Então, Salmo 37 diz, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Aquiete-se na presença do Senhor e espere nele com paciência. Espera no Senhor com paciência e se aquiete. Que a obra é de Deus e a obra de Deus é feita da vontade, da maneira de Deus. Nós somos barro, Deus é o oleiro. O oleiro é Deus. E Deus ele pode transformar qualquer barro que esteja impuro, que esteja sujo, que esteja quebrado. Deus ele refaz de novo, porque ele é o dono do barro. Viu? Então, nunca que venhamos a dizer, não tem jeito, não tem solução. Existe solução. As nossas palavras, ela tem vida e tem morte. Viu? Se a gente souber usufruir, nós vamos comer o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor momento da sua vida. Você vai olhar para seu filho e vai dizer, tem jeito, tem chance, tem mudança. Não importa o relatório que escreveram contra ele. Não importa quantas páginas a justiça escreveu contra ele. Não importa quantos se levantaram para acusar, para empurrar para dentro do poço de lama. Se a gente orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e orar e se humilhar, Deus ouvirá a sua oração e restaurará a sua família. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos orar, mas precisamos ter as irmãs que queiram estender as mãos. Porque temos que parar com esse negócio de correr atrás de profeta. Não corra atrás de profeta. Quando Deus quer, Deus manda o profeta até você. Tá? Deus mandava Samuel, Deus mandou Samuel ir na casa de Saul, Deus mandou Daniel, Deus mandou Saul visitar a família de Davi. Então Deus ele manda o profeta na hora e Deus mandou o profeta Samuel ir lá atrás de Saul para ungir Saul. Então Deus ele manda, porque ele é o dono da vida, ele é o Pai, ele é o Espírito Santo, ele é tudo nas nossas vidas.
que Deus vai abrir porta e quebrar barreira e despedaçar jugo e despedaçar canga e eliminar toda seta, toda lança e toda seta maligna e envenenada contra a sua vida. Deus está abrindo a porta e vai escrever uma nova história na sua vida. Vamos nos ajuntar, vamos nos dar as mãos, vamos acreditar que existe uma mudança para mim e para você. Não importa a situação que você esteja enfrentando, o importante é que a gente não venha desistir, de investir nessas vidas. Temos que aprender a investir neles, que amanhã eles serão representantes, amanhã você irá ver a grandeza de Deus na vida daquela pessoa e você vai ver que realmente o fruto das nossas orações é como fruto que está no nosso ventre. Tem que brotar, tem que sair para fora o desejo que você tem de ver essa pessoa salva, essa pessoa liberta, essa pessoa transformada. Receba de Deus nessa manhã, nessa tarde, a sua porção, a porção do Espírito Santo, para que você possa se dedicar, para que você possa se lançar, para que você possa receber de Deus a maneira, a forma de você semear essa semente na terra que está precisando receber essa semente. Tem uma terra seca que precisa ser molhada. Quando ela é molhada, nós joga a semente e a semente germina. Pai, muito obrigado por tudo. Nessa manhã, a tua palavra diz para que a gente se aquiete na presença do Senhor e esperar com paciência no Senhor. O Salmo 40 diz que o Senhor tirou nossos pés de um charco de lodo. O salmista Davi disse: esperei com paciência pelo Senhor e ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero. Tirou-me, que Deus possa tirar você desse poço de desespero. Que Deus possa pôr seus pés sobre uma rocha e afirmar os nossos passos. Que Deus venha afirmar os nossos passos e que Ele venha colocar um novo cântico na nossa boca. Muitos verão o que Ele fez e temerão e confiarão. Como é feliz o que confia no Senhor, o que não depende dos arrogantes, nem dos que desvia para a mentira. Nós precisamos acreditar e crer que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Que Deus visita a sua casa, que Deus visita a sua família, que Deus visita o seu filho, que Deus visita o seu neto, que Deus visita o seu marido, sua esposa, que Deus visita o seu parente, aderente, seja qual for a pessoa que esteja num poço de desespero. Como disse o salmista Davi, que tirou de um poço de desespero. E eu tenho certeza que nesta hora tem gente no poço de desespero. E que o Senhor possa afirmar os seus passos. Pôr seus passos numa rocha e afirmar os nossos passos. Que Deus possa colocar um cântico na nossa boca e um hino de louvor, de gratidão. Muitos o verão a gente louvar a Deus. Que Deus liberte, que Deus traga cura, que Deus traga salvação, que Deus venha abrir as portas de emprego, que Deus venha abrir portas de causa de justiça, que Deus venha resolver aquela causa que está velha na justiça, que o advogado já não sabe mais como lidar com essa situação, mas que o Espírito Santo de Deus possa ir ao encontro desse advogado, desse juiz, dessa juíza, desse embargador, desse desembargador, que Deus visite esses ministros, que Deus visite o Ministério Público, que Deus visite nesta hora a comarca, que Deus visite os súbitos desses territórios, que Deus faça resplandecer uma luz tremenda, uma luz forte, uma luz brilhante, que venha iluminar nossas trevas, que venha trazer luz
nos nossos caminhos. Que Deus possa tirar você desse charco de lodo, desse poço de desespero, desse grito que está dentro do seu peito. Você olhando e vendo a sua vida, a sua casa sendo destruída e você não sabe mais o que fazer e você pergunta para Deus o que devo fazer, o porquê que está acontecendo isso tudo. Aquiete-se. Aquiete-se, diz o Senhor. Acalme-se, acalme-se, porque Deus, ele vai resolver a sua causa. Aquiete-se na presença do Senhor, espere com paciência e ele vai te mostrar o caminho, a solução, as palavras certas, o conforto, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele vai chegar com força até você e ele vai te cercar e vai colocar você fora desse poço de desespero, vai tirar seus pés desse charco de atoleiro e vai colocar você no lugar firme, no lugar de segurança. Tome posse da sua vitória, porque Deus chega com provisão e Deus chegará ainda hoje no final do dia, mostrando a solução para este teu problema. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em nome de Jesus.